Fala pessoal, estamos começando mais um Pocket Cast aqui no Overflow e a gente está recebendo hoje o pastor Isaac Bon. Pastor, conta um pouquinho mais sobre a sua história, a sua trajetória. Bom, com certeza, obrigado aí pelo convite, pela participação aí nesse festival, que com certeza vai abençoar muito o pessoal criativo aqui do Sul. Bom, resumão da minha história, eu sou filho de pastor, nascido em Roraima. Olha. Bem longe daqui, mas me criei no Rio Grande do Sul. Sempre tive envolvido nas funções da igreja e tal. Tive um encontro com Jesus na minha adolescência. Depois me senti chamado, né, a palavra que a gente gosta de usar bastante nas igrejas, para estudar algo voltado para o ministério, em específico musicalmente falando. Tive 2 anos, uma experiência bem legal, num instituto bem legal. Retornei, cursei teologia e depois de um tempo comecei como pastor de jovens. Tive 5 anos como pastor de jovens e depois tive uma experiência em um outro lugar, né, trabalhando num outro formato também ministerialmente falando. Retornando, hoje eu tô há 5, 6 anos mais ou menos como pastor de voluntários, assim, envolvido com todos os departamentos da minha igreja, ministérios, dependendo de como a igreja chama, né? Desde louvor até o pessoal que trabalha com assistência social e etc. Sou casado com a Natália, esse ano a gente vai fazer 15 anos de casado. Olha, e a gente tem 2 pequenos. Glória a Deus, parabéns. É realmente uma trajetória grande, né? Uhum. E a gente vê que dentro desse prospecto todo, é interessante que como é difícil as pessoas conseguirem encontrar o seu chamado. Verdade. Né? Como que foi pra ti, assim, chegar naquele ponto, cara, é aqui, esse é o meu rio, eu vou seguir nessa trajetória. Eu acho que é uma descoberta diária, né? Se alguém disser que tem muita clareza, eu admiro, mas, né? E o chamado, ele vai tomando contornos diferentes também, né? Eu comecei muito voltado pra música e hoje tomei algo mais pastoral, e agora com esse momento com o Alpha, que atualmente eu vim falar sobre o Alpha, na verdade. Sim. Eu vim falar sobre ser o pastor. Alpha é esse material bíblico, moderno e dinâmico em vídeos para que a gente possa apresentar o evangelho, em especial para essa nova geração. Hoje eu tenho feito esse outro tipo também de chamado, de ministério. Sim. Que é quase oferecer uma ferramenta para pastores, igrejas, diretores de escola, que às vezes estão meio perdidos no que fazer com a gurizada, né? E como que é essa pegada, assim, né? Porque o Alpha Ado de adolescentes, Ados, como que Alpha funciona, Ados. assim? Exatamente. Como você conheceu, desculpa? Eu conheci o Alpha, ele tá no Brasil há mais de 30 anos. Olha! Ele começou com os livrinhos e ele circulava muito bem nas igrejas históricas, né? A minha origem é a igreja luterana. Então, igrejas luteranas, metodistas, fazem Alpha há muito tempo, anglicana. E com o tempo ele foi passando pro formato em vídeos, né? Eu conheci ele em vídeos em 2013 e aí me apaixonei pelo formato em vídeos. Legal. Já que ele era um formato que comunicava muito mais. E depois a gente passou a executar ele na nossa igreja. Ele também tem material para casais, né? Tem material para noivos, enfim, ele tem uma gama de materiais, todos eles gratuitos. E ano passado, aí sim, eu comecei a representar o Alpha, divulgando esse material, dando inclusive essa ênfase aqui no Sul, porque a gente tá falando de criatividade e a gente sabe que as coisas parece que demoram para chegar para cá. Sempre fica mais no eixo Rio-São Paulo, um pouco Belo Horizonte, um pouco em Brasília. Agora parece que Recife tá despontando como um outro lugar muito forte nesse meio evangélico, entre aspas. Então uma das minhas tarefas é divulgar aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, claro que no Brasil inteiro, esse material que foi recém-lançado. A gente lançou em outubro. Olha, fez sessões de cinema em alguns lugares, convidando pastores e líderes para conhecer. E aí eu faço essa divulgação, ofereço treinamento online, também gratuito. Tive no processo de tradução. E agora a gente está trabalhando em adquirir recursos para dublar ele e contextualizar. Então a gente vai gravar no Brasil também, com os mesmos testemunhos e histórias que aparecem nos vídeos que a gente tem, com brasileiros, jovens brasileiros. Um formato mais para essa cultura brasileira mesmo, claro, né? para que comunique, porque bem ou mal, né, ainda a questão de eu ser dublado ou legendado, a gente tem aquela barreira, fica meio distante. Ainda que a gente sabe também que a maioria dos jovens, se hoje vai no cinema, opta por um filme legendado, sim, né? A gente tá muito globalizado, é a palavra bonita, né?
Poxa, que legal. E assim, com todo esse trabalho com os jovens, né? O que você vê assim, como desafio para quem está começando, igrejas que estão iniciando o trabalho com jovens, que querem daqui a pouco se conectar de alguma forma? O que você diria? Qual caminho seguir? Eu acho que o grande problema é que as igrejas acabam querendo uma receita pronta. Então eu copio o que deu certo em tal lugar e tento aplicar na minha realidade. Só que de repente o que deu certo em tal lugar é uma igreja de capital e a minha igreja de periferia, por exemplo. Muda muito, né? Muda muito a realidade. Ou eu tenho muitos adolescentes na minha igreja e eu quero daqui um pouco fazer um grupo mais voltado ou com uma ênfase mais jovens adultos. Então eu saber ler o meu público é muito importante. E ao mesmo tempo tá aberto para esses novos métodos que têm surgido. E a verdade é que existem muitos bons métodos de evangelismo, de discipulado, que estão aí abertos, como é o caso do Alpha, que ele apresenta Jesus e as bases da fé cristã e deixa aí a doutrina para a igreja local ensinar do formato que ela mais preferir, né? Perfeito. E quem quer conhecer um pouco mais o Alpha, como que faz, por onde acessa? Pode tanto procurar no site alfaados.org ou no Instagram, Alpha Brasil, vai nos encontrar lá. E se precisar de alguma coisa, também tem como agendar os treinamentos online, ver o material. E se colocar no Google para ter acesso à nossa plataforma, coloca lá Meu Alpha, com PH, e vai acessar a plataforma lá, já tem acesso ao material, pode assistir tudo, ver se vale a pena ou não implementar na sua igreja, porque é uma questão de realidade, né? E cultura, né, da própria igreja, né? Com certeza. E pastor, assim, uma das coisas que a gente tem perguntado para todo mundo é o que tem queimado no teu coração nesses dias, nessas semanas, meses, nessa estação, para que a ideia é que daqui 10, 15 anos você possa ver esse vídeo e olhar para trás e pensar assim, olha o que Deus estava falando comigo naquela época, é o que ele construiu de lá para cá. Sim. A ênfase que eu tenho dado esse ano é que a gente possa evangelizar nas escolas. Né? Quando a gente pensa em fazer um evangelismo na rua ou uma campanha evangelística, não sei como cada igreja chama isso, né? Se a gente tiver 30 pessoas alcançadas, 50 pessoas alcançadas, a gente acha, nossa, foi muito bom. Porque é difícil ir pra rua hoje em dia, né? Ser recebido pelas pessoas, ter a oportunidade de compartilhar algo. E tu vai numa escola, uma turma pequena tem 35 alunos. Então, se a gente consegue alcançar os jovens e adolescentes que hoje estão nas escolas de alguma maneira, eu sendo professor, eu sendo voluntário, eu levantando um mutirão, eu usando uma ferramenta como o Alpha para entrar, às vezes quando falta um professor, que é uma das estratégias que a gente está utilizando, eu tenho certeza que a gente vai poder apresentar Jesus para esses jovens adolescentes. O Nick Gumbel, que é o pioneiro do Alpha, o pastor lá de Londres, que desenvolveu e poliu esse material para ser utilizado, ele disse que na vida existem muitas injustiças. E a gente sabe, problemas sociais. Mas não existe injustiça maior para um ser humano passar por essa vida e não ter tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Uau. Então é sobre isso que a gente quer falar no Alpha. Glória a Deus. Pastor, obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Gente, a gente agradece ao pessoal do Sonido, ao Overflow Festival e também ao Living Movement. Nos vemos logo em seguida. Acompanhe o pastor nas redes sociais, a gente vai deixar os links à disposição. Valeu, pessoal. Valeu, grande abraço. Até mais.